A Band News FM quer te ajudar a entender melhor a situação da Venezuela depois da captura do Nicolás Maduro. Por isso está rolando na programação uma série especial com 3 reportagens que você também pode acompanhar a qualquer momento, de qualquer lugar, pelo YouTube da Band News FM. No primeiro capítulo, a série ouviu venezuelanos e especialistas para entender na prática o que é a Venezuela hoje. Todo mundo sabe que o país vive uma crise, mas no dia a dia das pessoas, de quem precisa trabalhar, de quem precisa estudar, de quem precisa comer, qual é o impacto prático dessa crise? No segundo episódio, a série tenta estabelecer algum paralelo com algo que já tenha acontecido na história. Por exemplo, a invasão dos Estados Unidos ao Panamá para a captura do também ditador Manuel Noriega, em 1989. Muita gente, inclusive, tentou comparar aquele caso com o da Venezuela, mas eu já adianto que as coisas não são tão simples assim. E no terceiro capítulo, a série tenta olhar para frente. A Venezuela tem problemas políticos, econômicos, sociais. Não há democracia, as instituições democráticas são absolutamente fragilizadas e a indústria petroleira, que tinha tudo para conduzir uma retomada econômica, hoje é sucateada. Nesse cenário, como recuperar a Venezuela? Venezuela. Os desafios da reconstrução. Série original da Band News FM. Quase 20 dias depois da captura do ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos, ainda há muito mais dúvidas do que respostas sobre o processo de reconstrução do país. Na visão de muita gente, a invasão americana interrompeu um modelo político repressor que devastou a Venezuela por quase 3 décadas. Por outro lado, abriu um precedente diplomático perigoso para o restante do mundo. A partir de hoje, a Band News FM apresenta uma série especial que se propõe a ir além das diferentes opiniões e riscos geopolíticos gerados pela operação norte-americana. Vamos abordar os reais desafios da reconstrução do país. No primeiro capítulo, eu, Humberto Ferretti, falo um pouco sobre qual é a Venezuela herdada depois de 26 anos de chavismo e madurismo no país. Quando as pessoas às vezes falam que por uma ou outra razão a gente vai virar Venezuela, eu não posso nem contemplar esse cenário, porque eu falo para eles, imagina um lugar, um país onde praticamente nada funciona. O venezuelano Carlos Telles, de 35 anos, mora no Brasil desde 2017, mas sofre com a distância e os problemas enfrentados pela família que segue no país natal. Ele atua na área de tecnologia e tem passagem por várias startups. Mesmo de longe, ele acompanha com agonia a rotina de amigos e parentes que sofrem com a falta do básico. Falta de água, a falta de eletricidade, internet, filas de horas nos postos para poder conseguir gasolina. Falta de insumos médicos para realizar procedimentos. Na faculdade, a Universidade Central de Venezuela, onde a minha mãe ensina, pedem para os professores levar seus próprios insumos, desde papel, canetas, porque nada disso é fornecido. A inflação na Venezuela, com a moeda local, o bolívar, desvalorizada, ficou na casa dos 3 dígitos nos últimos anos. Além disso, cerca de 7 milhões de pessoas, ou 20% da população, deixaram o país por causa da crise. O resultado foi ainda menos gente para pagar impostos, movimentar a economia e produzir. Um lugar que praticamente parou no tempo, segundo Carlos. Caracas, que é a capital da Venezuela, se tornou, por falta de investimento na infraestrutura elétrica, se tornou uma cidade muito escura. Parece que congelou nos anos 90. Sem falar, obviamente, do aumento da insegurança. Também com muitos grupos armados. Um dos grandes desafios da reconstrução venezuelana passa justamente por histórias como as do Carlos Telles e também do Carlos León. Ou eu me unia ao regime, ou eu ia morrer. León é cientista político, nasceu na Venezuela e veio para o Brasil quando percebeu que suas ideias e sua atuação como líder estudantil o deixaram em risco sob o regime de Hugo Chávez. Porque o que eu faço hoje de falar abertamente do regime, eu não ia conseguir fazer lá na Venezuela sem sofrer consequências.
Muitos venezuelanos com qualificação profissional deixaram o país em busca de uma vida melhor. Ou seja, além da escassez econômica, de recursos e de liberdade, o país vive hoje uma escassez de cérebros. Muitos talentos que poderiam fazer a diferença e ajudar numa eventual reconstrução estão longe. Porque o medo, durante todos esses 12 anos que eu venho falando, foi implantado na cabeça do venezuelano, onde se manifestar tem um preço muito caro. Mesmo áreas estratégicas como a do petróleo estão sucateadas e sem credibilidade, como destaca o economista e coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Rochlin. Um uso da empresa estatal de petróleo, a PDVSA, como cabide de empregos, principalmente para poder colocar setores militares em cargos chaves da empresa. Outra parte da explicação é o embargo norte-americano. Com o embargo que veio com o endurecimento do regime, ficou difícil para a Venezuela não apenas vender os produtos da indústria petroleira, mas também conseguir peças e insumos para funcionar. O resultado é um parque industrial ultrapassado e uma capacidade de produção totalmente subutilizada. Historicamente, os produtos consumidos na Venezuela eram importados. Com a decadência da economia local, surgiram as prateleiras vazias, como explica o professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Arthur Murta. A impossibilidade de outros países fazerem comércio com a Venezuela, petróleo venezuelano sendo sancionado, não tem mais comida, não tem mais produtos básicos de higiene pessoal. Então você começa uma crise generalizada no país. E aí é nesse momento que começa a diáspora venezuelana. Para quem torce pela mudança da Venezuela, seguem as dúvidas sobre como será a vida daqui para frente e se de fato ela será melhor. O dia a dia das pessoas na Venezuela é tão precário que nem o papo de petróleo, nem o papo ideológico fazem sentido para grande parte da população, porque simplesmente a vida se tornou precária, caótica, impredecível. E após a captura do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, surgiram comparações com o Panamá, onde uma intervenção dos Estados Unidos no fim dos anos 1980 derrubou o regime do também ditador Manuel Noriega. A história de quase 40 anos atrás pode se repetir no território venezuelano? Estados Unidos da América, 3 de janeiro de 1990. Muitas tentativas foram feitas para resolver esta crise através da diplomacia e de negociações. Todas foram rejeitadas pelo ditador do Panamá, General Manuel Noriega, um traficante de drogas indiciado. Estados Unidos da América, 3 de janeiro de 2026. Maduro capturado junto com sua esposa Cília Flores, ambos os quais agora enfrentam a justiça americana por sua campanha de narcoterrorismo mortal contra os Estados Unidos e seus cidadãos. Exatos 36 anos separam os discursos dos republicanos George Bush e Donald Trump e a captura de 2 ditadores latino-americanos pela maior potência do mundo. A intervenção no Panamá começou no fim de dezembro de 1989, quando 27 mil soldados norte-americanos invadiram o país para capturar o ditador Manuel Noriega. Assim como deve acontecer com Nicolás Maduro, ele foi julgado e condenado nos Estados Unidos. Com a volta do regime democrático e das eleições, o Panamá se destacou nos últimos anos como uma das economias com maior crescimento no mundo, como lembra o pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Paes Neves. Apesar de que, de fato, você depois de sair Noriega, você tem uma série de eleições e hoje o Panamá, de fato, é um país estável, não quer dizer que isso aconteça na Venezuela também, né? São casos completamente distintos. A principal diferença entre os dois países é que no Panamá, o regime de Noriega dificilmente se sustentaria sem a presença do ditador. No caso da Venezuela, você tem um regime militarizado que tem apoio de uma enorme milícia armada. Você tem grupos de tráfico de drogas mesmo, e eventualmente grupos até guerrilheiros que vieram da Colômbia ocupando parte do território venezuelano. Então, a Venezuela é um caso muito mais complexo do Panamá do que naquele momento, né? No Panamá, você basicamente tinha um regime autoritário, é verdade, mas não super militarizado, não com vários atores armados dentro do país. A tese é parecida com a do cientista político venezuelano Carlos León, que veio para o Brasil há 9 anos,
fugindo do regime chavista. A diferença central é que aquele cara era apenas o ditador. A estrutura criminal que sustenta o chavismo não é a proteção apenas dos recursos venezuelanos, e sim a grande questão relacionada ao narcotráfico. A Venezuela foi convertida numa base de narcotráfico internacional. Embora o combate ao narcotráfico tenha sido o principal argumento para a intervenção americana também no Panamá, esse é outro ponto que leva a uma comparação entre os dois casos. Há a suspeita de que o real interesse dos Estados Unidos tenha sido outro: manter a influência sobre o canal do Panamá, naquela época, assim como hoje seria ter o controle do petróleo da Venezuela. Fato é que, independentemente dos reais interesses dos norte-americanos, ninguém sabe qual será o próximo passo de Trump, num cenário no qual membros do regime seguem presentes em várias áreas do governo venezuelano. Para o professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, Arthur Murta, uma eventual ocupação do país por tropas dos Estados Unidos teria tudo para dar errado. Uma intervenção de um país que vai colocar o seu exército, que vai controlar o governo. A gente pode olhar para a Líbia, para Afeganistão, para Iraque, se a gente for mais para trás, Guatemala. Não há um exemplo de um país que recebeu uma missão de estabilização de um outro país e esse país depois conseguiu caminhar com as próprias pernas graças a essa intervenção anterior. Para o pesquisador Leonardo Paes Neves, a forma como a intervenção da Venezuela está sendo feita pelos Estados Unidos indica diferenças em relação ao passado. A intervenção norte-americana, ela parece que um pouco aprendeu a dificuldade que você tem de querer reorganizar todo um governo e moldar o governo à sua vontade, né? O que o Trump faz basicamente decapita, né, o regime, tira o seu líder e asfixia economicamente. E agora é hora de olhar para frente. Eu, Humberto Ferretti e um time de especialistas contamos o que esperar do futuro da Venezuela. Num país petroleiro, que falte gasolina, que as pessoas tenham que fazer filas de horas nos postos para poder conseguir gasolina. Isso num país onde esse recurso é abundante. O relato do venezuelano Carlos Telles ilustra bem o atraso no qual o país mergulhou nos últimos anos. O dono das maiores reservas de petróleo do mundo, que já produziu mais de 3 milhões de barris por dia, hoje produz menos do que 1/3 do seu potencial. O economista e coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Rochlin, acredita que o enfrentamento à crise econômica do país passa diretamente pela recuperação da PDVSA, uma espécie de Petrobras venezuelana, que foi usada como cabide de emprego de militares para garantir a sustentação ao regime de Maduro. Isso fez com que a empresa perdesse competitividade, eficiência. Isso levou a uma redução expressiva na produção de petróleo. Se o país volta a produzir 3 milhões de barris de petróleo, 4 milhões de barris de petróleo, isso vai ter impacto muito substancial em termos de geração de emprego, de geração de renda, de arrecadação do Estado. O processo de recuperação do parque industrial venezuelano deve exigir aportes bilionários. Porém, em um ambiente político absolutamente incerto, o risco afasta os investidores estrangeiros, como destaca a pesquisadora de óleo, gás e biocombustíveis da FGV, Luísa Guitarrari. Se você não tem a política e a economia andando juntas, de lado a lado nessa indústria, não há atratividade para o investidor externo. Ele precisa, de fato, dessa segurança para que os investimentos dele não sejam afundados num negócio que posteriormente vai ficar novamente congelado por sanções ou vai ter uma disputa política. E diante da necessidade de uma estabilidade política, vem a pergunta: quem vai governar a Venezuela? Os especialistas ouvidos pela Band News FM são unânimes em dizer que a saída de Nicolás Maduro da presidência não acaba com o regime, uma vez que militares chavistas estão presentes em todas as áreas do governo e com muito poder. O que então Donald Trump pode fazer? Bater de frente com essa estrutura ou usá-la a seu favor? Para o professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Arthur Murta, o segundo caminho parece ser o mais provável diante do cenário venezuelano. É impossível hoje você governar sem o respaldo do Exército, sem o respaldo das Forças Armadas na Venezuela. A Dalcy Rodrigues, que acabou de virar presidenta, ao que parece, ela consegue
ter esse respeito. Então ela consegue governar. Mas e como fica a líder da oposição, Maria Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz? Para o pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da FGV, Leonardo Paes Neves, por enquanto, ela é carta fora do baralho. Não é à toa que o governo Trump virtualmente ignorou a Maria Corina Machado. Ele não tem interesse em colocá-la no poder, porque se colocá-la no poder, ele vai ter que botar tropa lá para poder mantê-la no poder. Isso pode ser muito problemático. O cientista político venezuelano Carlos León também avalia que no curto prazo há pouco espaço para a oposição no país, diante de instituições, nas palavras dele, sequestradas. A Maria Corina Machado hoje não tem como ela chefiá-la. A minha grande preocupação dentro desse possível cenário é quem garantirá que essas instituições serão renovadas. Por exemplo, como teremos uma nova eleição com o mesmo Conselho Nacional Eleitoral, quando os poderes como o judiciário e os legislativos estão sequestrados por esta mesma cúpula. Quase um mês depois da captura de Nicolás Maduro, há muito mais perguntas do que respostas sobre o futuro. Para quem vive no país ou pensa em voltar para casa, como Carlos Teles, por enquanto, vale manter a esperança de que a Venezuela dos sonhos um dia poderá existir. Libre mi tierra, libre mi gente. Um lugar no qual se respeite a dignidade humana, existam oportunidades econômicas e a gente possa voltar a estar junto, independentemente de cor, raça, orientação política, uma Venezuela que seja um lugar livre.